Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Nai e hoje então nós vamos conversar sobre o livro chamado Ego Transformado, de Timothy Keller. E aí, esse livro possui então o subtítulo de A Humildade que Brota do Evangelho e Traz a Verdadeira Alegria. Coincidentemente, eu comecei a ler esse livro nesse ano de 2023 e que foi o ano que Timothy Keller nos deixou neste mundo. E não foi uma coincidência lá muito boa, mas foi de grande valia ter começado a ler esse livro, sabendo que ele foi então um escritor contemporâneo nosso. Então, Timothy Keller foi aí um contemporâneo de John Piper, de Paul Washer. Se você acompanha aí esses pregadores aí norte-americanos, então provavelmente você pode estar conhecendo esses outros pregadores, além de outros também, como John MacArthur. Enfim, então nesse livro a gente possui o Tim Keller falando um pouquinho mais sobre o que é o ego. Eu dei uma pesquisada pra gente saber o que é o ego humano, e aí porque a gente precisa saber antes pra gente poder entender o que ele quer dizer com o ego transformado. Bem, eu pesquisei no nosso amigo Google o que é um ego. Ele disse pra gente o seguinte, ego é a consciência, o eu de cada um, ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. E aí, eu pesquisei também o sinônimo de ego, que é eu, individualidade e personalidade. Bem, então aqui no início do livro, Timothy Keller já começa a desenvolver a sua forma de pensar, que é a liberdade que brota do autoesquecimento. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, então eu esqueço de mim mesmo, então daí vem a liberdade. Porque quando eu esqueço de mim mesmo, porque nós temos muitas necessidades, todos os seres humanos são cheios de necessidades. E hoje, uma das formas de pensar que o mundo tem é coloque-se sempre em primeiro lugar. Pense em você, ou seja o centro da sua vida. Geralmente a gente sempre ouve esse tipo de frase, mas aqui ele traz pra gente um versículo, na verdade uma passagem bíblica, lá em 1 Coríntios, que ele vai falar o seguinte, 1 Coríntios 3, 21, de 4 ao 7, em que a igreja estava tendo muito murmurinho, estava tendo confusões, dissensões, a igreja não estava muito unida, e aí o apóstolo Paulo, ele vai falar várias coisas, várias recomendações ali para aquela igreja, e aí o Tim Keller, ele vai falar o seguinte, olha, se confiamos em Cristo, como deve ser o nosso coração? Como deve ser o seu coração se você confia em Deus? Você deve confiar nas pessoas, nas situações, nas coisas que acontecem no dia a dia, ou você deve confiar somente e exclusivamente em Cristo? E aí mais pra frente ele diz, tenho em vista corações que foram transformados na raiz pela graça de Deus e como isso se concretiza no dia a dia. Ou seja, se concretiza nas relações com as pessoas, se concretiza nos negócios, nos estudos, na faculdade, na família, em todos os aspectos. E aí ele vai relatando pra gente um pouquinho dessas dissensões. Porque lá na igreja de Corinto, onde o apóstolo Paulo também, em várias outras cidades, ele fez plantações de igreja, tinha um outro apóstolo chamado Apolo. E aí lá nessa igreja as pessoas estavam levantando bandeiras, olha, eu sou de Apolo, eu sou do Paulo. Então as pessoas estavam brigando entre si para ver quem que era o mais forte, quem que conhecia mais, se era o Paulo ou se era o Apolo. E aí o apóstolo Paulo vai mandar uma carta para aquela igreja para falar, olha, vocês não devem fazer dissensões ou partidarismos dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de outro apóstolo, porque aí ele vai falar, eu lembro muito bem dessa passagem, que o apóstolo Paulo pode ter plantado a igreja, o Apolo pode ter instruído vocês, mas quem dá a fortificação, quem sustenta, quem faz crescer é o próprio Cristo. E Keller vai falar pra gente que existem algumas razões, algumas verdades, na verdade, a respeito do ego humano. Ele vai falar que o ego, ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. E aí, começando ali, nessas definições, ele vai citar uma entrevista que fizeram ali com a Madonna. E aí,
basicamente a pergunta era: o que que te faz, o que que te move para você sempre estar no auge, sempre estar na fama, nos top 10 e tudo mais? E aí ela vai responder o seguinte: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Ou seja, o ego humano, ele é insaciável. Então, embora a pessoa faça, ela prove para si, ela prove para os outros aplaudiram, gritaram, soltaram holofotes para ela, mas aquilo é passageiro. Então o ego, ele nunca se sacia, ele sempre quer mais, ele sempre tá cheio. É aquela questão do saco sem fundo, né? Então ele sempre quer mais energia, mais algo frenético, mais intenso. Então ele sempre quer os olhares das pessoas para ele. Então não pode esquecer o nome dele ou esquecer, né, de o mencionar, de o chamar, porque aquilo dói ou aquilo ele se sente muito ferido. E é o que o Timothy Kelly disse, né, que ele é dolorido e frágil, né? Então, e as pessoas, elas têm a necessidade, né, de estarem em convívio, de estarem em grupo. Mas aí o ego, ele faz com que as pessoas sejam extremamente competitivas. Mais pra frente, o Timothy Kelly vai falar pra gente que o ego, ele não se satisfaz porque você é uma pessoa bonita. Não. Ele se satisfaz porque você é uma pessoa mais bonita do que as outras, ou mais bonita que o seu vizinho. Você é mais bonito que o seu vizinho. Você não se satisfaz porque você tem um carro de 2020, mas porque você tem o carro mais bonito de 2020 e você consegue mostrar a potência do carro que é muito superior à daquela pessoa que convive junto com você. Então o ego tem a necessidade de se reafirmar sobre as outras pessoas, porque se caso não, eu tenho carro e eu estou satisfeita com este carro, eu não vou sentir-me ferida ou sentir-me para baixo, que eu tô no solado do chinelo do vizinho, porque o outro tem um carro muito melhor do que o meu. Pelo contrário, eu vou ficar extremamente feliz porque o outro conseguiu aquilo que eu não tive. Mas o ego não consegue se contentar com isso, porque ele quer algo mais e melhor do que o outro. Se o outro tiver algo melhor do que ele, aquilo já não dá. O mundo acabou. Ele acabou de ganhar R$1 milhão, mas se o outro ganhou 1.500.000, a vida acabou. E o Kelly vai falar, olha, o ego, ele é vazio. Naturalmente, como somos sempre lembrados, se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado originalmente a Deus, vai sobrar muito espaço. Tudo que colocamos ficará chacoalhando lá dentro. Nós não nos esqueçamos, então, de que o ego humano, ele é vazio. E aí me recorda lá no início do livro que ele vai falar a respeito da graça de Deus. Então a graça de Deus é um ato imerecido para os filhos, né, daqueles que ele escolhe. E aí, se a pessoa colocar no coração dela um espaço que é de Deus, a pessoa ela vai se sentir vazia, ela vai se sentir incompleta. Como ele disse, vai ficar algo ali faltando dentro do coração. E aí ele vai falar o seguinte no segundo lugar, que em segundo lugar, o ego humano também, ele é dolorido. Ele diz, ó, já o ego quase sempre dói. Isso acontece porque há algo muito errado com ele, algo inacreditavelmente errado. O ego vive chamando a atenção para si, e isso todos os dias. O tempo inteiro o ego exige que avaliemos nossa aparência e a maneira em que somos tratados. É como reclamarmos que alguém feriu os nossos sentimentos. Mas os sentimentos não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado. Nosso eu, nossa identidade. Os sentimentos continuam ótimos.
é o ego que dói. E aí, finalizando os 4 pilares do ego, ele disse, olha, o ego também é frágil. Isso acontece porque qualquer coisa superinflada corre perigo iminente de estourar. É como uma bexiga que alguém soprou demais e a deixou muito cheia. E aí ele disse que é preciso ter em cada pessoa algo sólido dentro dela. E esse aspecto de você saber quem você é de fato é muito importante, que aí o Keller ele vai falar o seguinte, que lá nessa confusão que teve ali em Corinto, que o apóstolo Paulo teve que redigir ali uma carta para explicar para eles que ninguém são das pessoas ou das denominações, mas são de Cristo. E aí nós entramos no outro capítulo, que é a visão transformada do eu, que então Keller vai falar, olha, Paulo não busca nos coríntios, nem em nenhum tribunal humano, o veredicto para que ele se sinta alguém. Então, quando nós buscamos nas pessoas, não, a pessoa ela tem que gostar de mim, ela tem que me dar um sorriso, ela tem que citar o meu nome, ela tem que me amar, ela tem que me aceitar. Então, quando buscamos nas pessoas o sentimento, ai, ufa, a pessoa gostou de mim, então o veredito está na mão daquela pessoa. Mas o apóstolo Paulo nos ensina, lidando com essa igreja, que não. Se você gostar de mim, muito obrigada. Mas se você não gostar de mim, eu sinto muito. Eu não tenho como mudar essa situação, este aspecto. Você vai ter que saber lidar comigo, me respeitando. E nisso nós entramos na humildade. Ele disse o seguinte, olha, a humildade do evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Essa humildade dá fim a pensamentos como, estou nessa sala com essas pessoas, isso faz com que seja bem visto por elas? Estar aqui me faz bem? A humildade baseada no evangelho significa que não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É a liberdade que vem do autoesquecimento. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento nos oferece. A humildade verdadeira que brota do evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflado. A pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou se ama, e sim a que tem a humildade do evangelho. É uma pessoa que se esquece de si mesmo e cujo ego é igual aos dedos dos pés. Eles simplesmente exercem sua função, não imploram por atenção. Os dedos simplesmente trabalham, o ego simplesmente trabalha. Nem o ego, nem os dedos chamam atenção para si. E aí ele disse, olha, deixa eu virar aqui a página só para dar o prosseguimento, ó. Posso começar a me alegrar com as coisas que não giram em torno de mim. Meu trabalho não gira em torno de mim, o esporte que pratico não gira em torno de mim, minha vida amorosa não gira em torno de mim, meu namoro, casamento não gira em torno de mim. Apreciarei as coisas pelo que são e nada mais. Elas não serão apenas elementos do meu currículo. Não servirão apenas para preencher o vazio. Esse é o bendito autoesquecimento, é a humildade do evangelho, é não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou, como nas culturas modernas, nem pensar em mim mesmo como se fosse menos que sou, como nas culturas tradicionais. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. Então não é superestimar o outro, achar que o outro é muito melhor que eu e eu ser o para trás. Não, é pensar que o outro está no mesmo patamar que eu posso conseguir também, se for o meu sonho, se eu for vocacionada para aquilo, ou se eu querer aquilo por vontade genuína, e o outro também é como eu. Então, existem muitas diferenças. Eu não sei se já passou por isso, mas das pessoas falarem assim com vocês. Às vezes é uma apresentação, um local novo, algo que você visita, você tá muito nervosa. Muito, muito, muito nervosa. E aí você dando a falar para as outras pessoas que você tá nervosa. Nossa, mas eu tô nervosa, não sei o que é isso. Mas aí as outras pessoas falam, sério, você tá nervosa? Porque eu nem percebi. Então, ou seja, às vezes você mesma acaba se entregando uma coisa que
ninguém fazia o menor sentido. Então também eu acredito que seja você mesmo lidar com as coisas que acontecem na sua vida. Disse, temos que reviver cada vez mais o evangelho no dia a dia. E aí, para concluir o livro, ele escreve: da mesma forma que Paulo, podemos afirmar: não me importo com o que vocês pensam, tampouco com o que eu mesmo penso. Só me interessa o que o Senhor pensa. E o Senhor afirmou: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Viva com base nessa verdade. Então, pessoal, esse foi o livro de hoje. Eu achei muito interessante esse livro. Vocês podem perceber que é um livro muito pequenininho, de bolso, mas que tem muitos ensinamentos. Eu espero que vocês leiam esse livro. Podem presentear à vontade, é um livro muito bacana. E é um livro que eu quero ler de tempos em tempos. É um livro para ser lapidado. Então, vou ler ele, né, daqui um tempinho. É um livro muito curtinho, vale muito a pena. Consegui ler ele um dia. Então, como vocês viram, né, tem muita coisa bacana aqui nesse livro. Timothy Keller, ele escreveu muitos outros livros, incluindo o Deus Santo na Era Secular, o Deus Pródigo, alguns títulos assim, que eu também quero ler bastante. Ele cooperou bastante, né, para o Evangelho. Inclusive, ele foi um pastor, foi conferencista, treinou outros pastores, foi teólogo. Ele foi presidente de uma associação muito interessante lá nos Estados Unidos. Então, vale a pena também pesquisar um pouquinho a respeito desse autor aqui que a gente conheceu um pouquinho hoje. Esse livro foi lançado, então, pela Vida Nova. E é um livro, gente, muito gostoso de ler, tá? Você vai se pegar, assim, poxa, eu faço isso. Muito obrigada, então, pela companhia. Gostei bastante da sua presença. Deixa aqui embaixo para mim nos comentários o que você achou. Deixe sua curtida. Se ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. Muito obrigada pela atenção, pela companhia. A gente se vê, então, no próximo vídeo.